geral da forma de pensar. Hoje eu vou te ensinar como construir do zero o seu álbum de figurinhas, tá? Porque a minha promessa aqui nessa Masterclass é o seguinte: eu vou conseguir fazer com que você pare de confiar no ouvido dos outros e comece a confiar no seu próprio ouvido. O que quer dizer isso? Se você busca cifras na internet para tocar as músicas, o que acontece é que quem botou essa cifra lá foi alguém que usou o ouvido dele para tirar a música. Então você está confiando que esse cara tirou certo. Só que o que a gente vê na prática é que tem muita coisa escrita errada. Meu Deus do céu, é de arrepiar. Às vezes você fala, peraí, o acorde não é esse mesmo, né? Músicas porque eu tenho um privilégio também de conhecer os compositores, de ter tocado com vários deles, né? Tocado com Ivan Lins, com João Bosco durante anos, com vários compositores, né? E no Café lá em Casa, pô, recebi uma infinidade, Jorge Versilo e sei lá, Roberto Menescal, e Joyce, e tanta gente, não dá nem pra numerar. Mas então eu sei como são as harmonias, né, das músicas, né, os detalhes, as nuances. E quando eu vejo as coisas na internet, tem hora que dá arrepio. Eu falo, não é possível que esse cara escreveu esse acorde, está completamente errado. Tem músicas que faltam compassos. Eu comentei isso aqui na primeira aula. Né, tem no Real Book, que é até um livro usado por músicos, tal, o Desafinado do Jobim, falta uma parte inteira. Né? Então, assim, 8 compassos tiraram fora da música. Então, não dá para ficar confiando no ouvido dos outros. O ideal é que você tenha um ouvido preparado e que você possa confiar no seu próprio ouvido. Até você pode ir lá pegar uma cifra, mas você vai tocar e falar, não é isso não. Aí ouve no disco, entendi o que é. Tá? Então, essa Masterclass é para você aprender definitivamente a tirar música de ouvido. Tá? Eu estou passando aqui as ferramentas que você precisa para desenvolver essa habilidade de uma forma definitiva. Bom, como eu falei, hoje a gente vai começar a construir seu álbum de figurinhas do zero. Desculpa, quem está chegando aqui agora deve estar falando assim, pô, eu vim aqui para assistir um negócio, para tirar música de ouvido, o cara está falando de álbum de figurinhas. Então, se você não assistiu a primeira aula, na primeira aula eu dei esse conceito, que você tirar a música de ouvido é como se fosse colecionar um álbum de figurinhas, fazer um álbum de figurinhas, né? Você, na verdade, vai fazer um álbum de figurinhas musicais, né? As sequências de acorde que você vai memorizar são como se fossem figurinhas de um álbum, né? E quando você conhece bem uma sequência de acordes, qualquer, se você ouve ela numa música, é a mesma coisa que quando você pega um saquinho de figurinhas e tira uma figurinha repetida, que você sabe que você já tem no seu álbum, né? Pode ter alguma figurinha ali que você não conheça, vai falar, essa eu não conheço, mas essa aqui eu conheço. Então, quando você está ouvindo uma música e vem ali uma progressão, ou uma sequência de acordes, numa determinada ordem, e você vai ver que essas sequências de acordes elas são super comuns, tem algumas delas que são figurinhas carimbadas, né? Figurinha manjadíssima, que acontece em tudo quanto é música. Então, quando você entende isso, você começa a tirar a música muito mais facilmente, porque você está ouvindo a música e você fala, pô, essa figurinha eu conheço. Então, a gente vai começar do zero hoje, né? Do zero hoje, fazendo o nosso álbum de figurinhas. Você vai começar a fazer seu álbum de figurinhas hoje do zero. Então, prepara aí, tá? Mas só que antes da gente começar, eu quero ainda agradecer a todo mundo que escreveu no chat na primeira aula, porque foi muito bacana. A gente teve mais de 500 interações no chat, com várias perguntas, e foi muito bacana poder responder as perguntas, poder entender o que cada um estava percebendo da aula. Então, eu vou aqui incentivar você também durante essa aula, enquanto você está aí assistindo a aula, já vai pensando, se você tem alguma pergunta, já coloca no chat, porque no final da aula eu vou responder, tá? Então, no final da aula eu vou responder as suas perguntas todas. Durante a aula eu não vou nem olhar o chat, eu vou seguir reto, tá? Para poder focar aqui no que a gente tem a falar. E você, então, se quiser saber mais sobre essa história de figurinhas, como eu falei, você pode assistir a primeira aula que está gravada, mas foca nessa aqui primeiro. Vamos assistir essa aqui, depois que terminar essa, você vai lá e assiste a outra, tá? Vamos focar nessa aqui agora ao vivo, que aí você vai poder me fazer perguntas, vai ser mais legal. Então vamos lá, começar com a gente começa. A gente sempre começa alguma coisa dando o primeiro passo. Então, o primeiro passo, na verdade, antes de você conseguir reconhecer acordes ou reconhecer sequências de acordes, o que a gente chama de progressões harmônicas, né? Tem gente que não sabe o que quer dizer. O que é progressão harmônica? Progressão harmônica é uma sequência de acordes. Se eu faço... foi uma progressão harmônica. Tocar alguns acordes em sequência, né? Então, antes de você conseguir reconhecer as progressões harmônicas, antes de você conseguir reconhecer os acordes,
A primeira coisa que você precisa reconhecer é a distância entre dois sons, que a gente chama de intervalos. Isso é a base de tudo na música. Eu vou falar um pouco disso aqui, não quero entrar em questão teórica, porque eu acho que não é a ideia dessa aula não é isso, tá? Mas se você quiser saber mais a fundo, só entra no YouTube depois e digita lá Nelson Faria Intervalos. Tem umas 3 ou 4 aulas onde eu explico bem detalhadamente como você classificar, como você reconhecer os intervalos. Eu tenho uma aula bem completa. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Porque a gente não, infelizmente, a gente não foi treinado a reconhecer a distância entre sons, né? Isso até pode parecer estranho, falar a distância entre dois sons. Tem distância? Tem uma distância, porque o som é uma vibração. Então, se eu tenho um som de 200 Hz e eu tenho um outro de 400 Hz, a distância entre eles é 200 Hz. Né? Então, isso poderia ser... isso, na verdade, é possível de você mensurar. Só que a gente não tem a prática, né? A pessoa comum, de uma forma geral, não tem a prática de ouvir os intervalos e saber exatamente como é. Ou se eu te falo o intervalo, eu falo assim, uma sexta maior. Você já tem que ouvir isso internamente. Da mesma forma que você faz com as distâncias físicas, porque para as distâncias físicas a gente foi treinado desde pequeno. Então, por exemplo, se eu falo para você assim, qual a distância que tem daqui até aqui? Você vai chutar, você fala, tem mais ou menos 1 metro. Você consegue olhar para alguma coisa e saber. Ou se eu te falo assim, ó, do Rio de Janeiro até São Paulo são 400 e poucos quilômetros. Você fala, é um chãozinho. Você sabe até quanto tempo você vai demorar mais ou menos de viagem, né? Então você consegue imaginar que essa distância é uma distância longa. Se eu falo assim, olha, tem duas coisas aqui que estão encostadas 1 milímetro uma da outra. Você sabe que elas estão pertinho, né? Então, a distância física, a gente acostumou a ter uma ideia imediata quando eu te falo, né? São 10 metros. Opa, você tem uma ideia do que são 10 metros. Essa sala tem 3 metros, esse quarto tem 3 metros de largura. Não sei o que são 3 metros mais ou menos. Mas se eu te falo assim, esse intervalo, essa distância é uma sexta maior, uma sexta menor. Esse intervalo é uma sétima menor, uma 11ª, 13ª, seja o que for. Mas eu falo esses números e para você vai soar grego, né? Se você não... Estou falando você que não tem intimidade com isso, né? Então, a gente precisa desenvolver... A primeira coisa que a gente precisa desenvolver é essa habilidade. Então, por exemplo, se eu faço... Eu tenho que saber onde está essa nota. Onde está isso aqui, tá aqui, tá aqui. Eu sei onde está. Eu sei exatamente onde está, tá? Se eu pego qualquer... Se eu faço... Onde está? Aqui. Eu sei exatamente onde está. Eu tenho ouvido absoluto? Não. Eu tenho um macete. Eu tenho um ouvido chamado relativo. Eu tenho um macete para isso, que eu vou te ensinar. Aguenta aí, que eu vou te ensinar agora. Porque o que é interessante é que quando você vê uma pessoa fazendo isso, parece até mágica, né? Os caras fazem assim... Minha mão vai parar em cima dele. Mágica. Não sei exatamente onde está a nota, né? Quem não sabe como isso funciona, fica pensando assim, cara, isso parece mágica. O cara toca uma nota e sabe exatamente onde está aquela nota no piano, né? E é mais ou menos como mágica mesmo, porque o que acontece com mágica? Quando alguém te conta o segredo, tipo o Mr. M, né? O cara te conta o segredo, a mágica fica ridícula, né? Você fala, pô, esse cara fazia isso, que ridículo, né? Então eu vou te contar aqui como é que eu faço essa mágica. E aí você vai começar a achar ridículo, né? Em vez de achar que, pô, que incrível, o cara consegue tocar qualquer nota, cantar e saber exatamente que nota ele está cantando, né? É um macete que todos nós usamos, músicos de forma geral. Os que não têm ouvido absoluto, como eu, né? Que tem gente que tem ouvido absoluto, ele ouve a nota e pronto. Eu não, eu tenho que usar de um macete. Eu e um monte de gente, um monte de gente que você conhece aí, artistas, famosos, todos, usamos macetes, tá? Para isso. Quais são os macetes? Qual que é o macete? Vou te passar aqui agora, revelar o mistério
desta mágica. A gente precisa relacionar as distâncias entre as notas com músicas que você conhece bem. Aí fica mole, né? Então, por exemplo, uma sexta maior. Depois você vai ver o que é uma sexta, tecnicamente, teoricamente, mas uma sexta maior, eu uso a música Days of Wine and Roses. The Days. Então eu sei que aqui é uma sexta maior. Bom, você pode usar My Bonnie Lies Over There. Você pode usar a música que você quiser. Eu uso The Days of Wine and Roses. Uma sexta maior, eu estou nessa nota aqui, eu vou contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui. Popi. Não tem como errar. Não tem como errar. É impossível errar. Você vai estar... Você já sabe qual é. Né? Por exemplo, para terça maior, eu uso Eu sei que vou te amar, sei. Isso é uma terça maior. Andei 1, 2, 3. Poder, tá aqui. Não tem como errar. Né? A sétima menor, por exemplo. Eu uso a música do Flávio Venturini. Clareia, clareia. Isso é uma sétima menor. Pode. Tá aqui, ó. Pode. Não tem como errar. Pode. Então, quando você associa músicas que você conhece com os intervalos, você passa a ter... Você começa a se treinar e começa a ter o som desses intervalos internamente. Depois passa a ser uma coisa mais imediata. Então, eu vou te passar aqui... Na verdade, antes de passar a minha lista, eu quero te passar a minha lista, mas eu quero te falar o seguinte, que além dos ascendentes, eu quero que você também pense que eu fiz aqui as ascendentes, né? É legal fazer os descendentes também. Tipo assim, ó. Tu és divina e graciosa. Rosa, Pixinguinha. Tu és... Isso é uma quinta justa. Tu és... Né? Então eu sei que 1, 2, 3, 4, 5. Tu és... Quinta justa, né? Ascendente é o brilha, 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 estrelinha, né? A diferença das duas músicas foi chocante, mas tudo bem. Brilha, brilha, estrelinha. Tá aqui, né? Se você pensa, por exemplo... vamos pegar aqui uma... Por exemplo, se eu faço assim, ó. Vai minha tristeza... Chega de saudade, né? É uma sexta menor. Vai minha... Não tem como errar. E a inversão aqui, ó, fazer o ascendente, é amanhã, manhã, tão bonita amanhã, então chega. Olha que coisa interessante, né? É a mesma distância, né, entre as duas notas. Eu tenho essas duas notas, que aliás é uma outra coisa que a gente tem que ver. Quando você tem duas notas juntas, você tem que separá-las na cabeça. Você tem que pensar... Pode... Aí você fala, tá. Tibo, vai minha manhã. É legal isso, né? Você pega duas músicas tão diferentes que usam exatamente a mesma distância no primeiro intervalo. Só que uma tá na ascendente e outra tá na descendente, ó. Manhã, a outra. Vai minha, né? Vai minha. Essa foi a sexta menor. Então agora eu vou mostrar para você as músicas que eu particularmente listei para poder assimilar bem esses intervalos. Vou pedir um PDF aqui na tela. Bom, eu coloquei esse 1 aí, mas não precisava, né? A mesma nota, uníssono. Pô, aqui eu conheço, eis aqui este sambinha